Resenha Futsal com o amigo Valdir Pereira. Vamos lá, começar a resenha do futsal. Meu amigo Marco Sergel está aqui do meu lado. Ele que é o nosso primeiro entrevistado no canal do esporte do Valdir Pereira. Marco, vamos começar com o seguinte. Por que goleiro? Fala, Valdir, tudo bem? É um prazer participar do teu programa. Bom, o goleiro surgiu, né, desde sempre. Né? O primeiro que eu costumo brincar, né, e acho que a galera que me conhece e sabe do meu trabalho, eu tinha um pouco de dificuldade de jogar com os pés, né? Aí na época de antigamente o goleiro até que não precisava jogar muito com os pés. Não era necessário. Hoje o goleiro que não joga com os pés praticamente tá fora do mercado. Tá, né? Desempregado. Então na minha época eu tinha essa dificuldade, né, de trabalhar com os pés. E outra coisa que eu também via, que sempre nas nossas peladas de criança, jogos de criança, faltava sempre goleiro, né? Então eu falei, bom, se eu não sou muito bom com os pés, tá aí uma oportunidade de eu estar jogando sempre, né? Então eu acabei que comecei a ter um pouco de gosto, pegar gosto por conta disso, né? Primeiro que não tinha tanta habilidade para jogar com os pés, e segundo que era uma forma de eu estar sempre no jogo de futsal, né? Nos jogos de bola. Então acabou por aí, começamos com uma brincadeira em época de garagem, brincava na garagem daqui da Meire Valduga, jogava aqui na garagem aqui do seu Zé Maioli, com os meninos ali. A gente brincava no Colégio Ativa, tinha uma quadra, a gente acabava brincando ali, entre outros tantos lugares, na rua, enfim. Comecei brincando de uma forma meio que inusitada e, por fim, se tornou até uma carreira, né? Acabei fazendo carreira como goleiro. Tá, mas me diga uma coisa. Como é que você chegou nos treinamentos da escolinha de futsal? Bom, aí não tem como começar essa conversa sem lembrar do meu primeiro treinador, né? Que foi todo mundo conhece, acho que quem hoje não mais, mas antigamente a galera que jogou futsal, começou a jogar futsal, começou com o Juvenal, né? Bem lembrado. E foi o meu primeiro professor, inclusive, foi o meu primeiro treinador. Então tinha no ginásio o Joelso Marcelino, tinha uns horários de treino, a gente acabava indo lá, né? Fazia lá a pé, saía daqui do centro, ia até lá no ginásio. Aquela caminhada para aquecer. Hoje a galera tem patinete, moto elétrica, né? Mas na nossa época nós ia a pé mesmo, na Canela, né? Na Canela. E acabamos indo treinar lá. A partir dali a gente comecei realmente a ficar a coisa mais séria, né? Aí já não era mais brincadeira de rua ou de pelada, né? Já era uma coisa mais centralizada, mais organizada, né? Com o Juvenal a gente tinha vários times e eu acabei treinando lá. E tinha as competições já, aí, né, a gente começou a competir, foi onde comecei a me firmar como goleiro. Aí a gente começou a ter um pouco de competição, né, através da escolinha, que a gente jogava por São Miguel, né, na época. Posterior isso, eu comecei a jogar aqui todo mundo, quem é mais antigo sabe, do centro paroquial aqui, né? Sim. Que a gente começou daí, sim, eu comecei também a ter um pouco mais de intimidade de campeonatos fora, né? Aí comecei a jogar com a Cavalco e Verona na época, né, que era a escolinha do nosso querido amigo Ritali, né, comecei a jogar ali também, entre tantos treinadores, né, que se eu começar a citar todos, às vezes eu é capaz de ficar um fora, mas enfim, através disso foi onde a gente começou a concretizar, bom, eu quero ser goleiro. Então a partir daí eu comecei a levar mais a sério, a querer isso para minha vida, né, sempre brinquei com a minha mãe ali, com meus familiares, que eu queria ser jogador de futebol, de futsal, né? E através disso eu comecei a ter incentivo da família, né? De amigos, e acabamos concretizando esse sonho que era ser goleiro, né? E acabei seguindo nesse rumo aí. Marco, como é que foi chegar na base do futsal masculino? Naquela época o objetivo, é claro que era chegar no São Miguel profissional. Já tinha o São Miguel profissional, ainda não tinha acontecido, porque o São Miguel profissional começou em 97. Na Prata, em 98, o São Miguel aparece, surge no cenário estadual e depois nacional, né, como aquela potência. Mas como é que foi para você? Quando você chegou na base, o São Miguel já estava em evidência? Como é que foi? A partir das categorias
infantil, né, que quando começa a ficar a coisa mais séria, né, que você começa a subir e jogar cenários mais importantes dentro do calendário do futsal, aí eu já tinha o São Miguel como espelho, já tinha como mente, o São Miguel já começava a figurar no cenário paranaense, né, não só como coadjuvante, mas sim como protagonista. Então, a partir dali, ele já começa a ter força dentro do Paraná, e a gente começa na categoria de base, já começa a ter um norte aonde a gente gostaria de chegar. A partir dali, base, né, paranaense, categoria de base, jogos da juventude e todo esse caminho que todos os atletas percorrem até o profissional, né, foi aonde eu conheci o professor Eliseu Preza, que era na época era o preparador físico do São Miguel e era o treinador da base do São Miguel, né, onde a gente começou a ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de perspectiva, né, sabendo que ali tinha um membro da comissão técnica do profissional trabalhando com a base, então a gente sabia que dali a gente teria uma chance de se tornar jogador de futsal, que eu acho que ou de futebol, enfim, né, que é o grande sonho de toda criança brasileira, se jogar qualquer coisa para ela, sai chutando, né, então... Com certeza. Eu acho que toda criança, óbvio, uns querem ser médico, outros, mas a grande maioria de início quer ser jogador de futsal, porque é uma coisa gostosa, é prazerosa, né, e além de ser lúdico de início, mas depois pode se tornar não só uma profissão, como você poder viver disso, né, então foi a partir dali eu comecei a ter um pouco de esperança de ser jogador profissional. Na base, começamos na base, né, com o professor Eliseu, como ressaltei antes, e a partir dali a gente ficava naquela expectativa de ter uma oportunidade de subir e jogar no tradicional e famoso amarelinho, né? Tá, essa história de chegar até no amarelinho, nesse tempo eu já estava lá também, né? A gente teve uma longa convivência lá dentro. Eu queria saber de você o seguinte: a transição base profissional, quando você chegou no profissional, como é que foi a tua chegada no profissional, de ver aquele povo que você assistia, que você via ali no dia a dia, mas no dia que você entrou dentro daquele ginásio, né, teu primeiro contato para estar com os profissionais do São Miguel Futsal, como é que foi? Primeiro que nunca você sonha, né, mas não passa na tua cabeça de você ser coadjuvante, de coadjuvante você virar um dia protagonista, né? Início era torcedor, como toda criança, como todos nós, né? Íamos pro ginásio assistir e tal, e tinha aquela expectativa, cara, será que um dia eu vou chegar ali? Será que um dia eu posso estar ali? E confesso que para mim tive algumas dificuldades na minha carreira, e uma das grandes dificuldades minha foi a transição da categoria de base para o profissional. Para mim foi muito difícil, porque na época nós da base, nós não tínhamos nada, sabe? O que eu dizia nada? Não é que é a estrutura, nós não tínhamos um preparador de goleiro, a gente não tinha um específico para goleiro, a gente era muito, né, era no talento e na vontade. Eu não me esqueço que eu acho que nós fizemos o último campeonato, que foi os Jogos da Juventude, nós decidimos com Curitiba. Eu nunca me esqueço, aquele dia nós perdemos a final, né, e eu acho que a única notícia boa daquilo tudo foi que, pós isso tudo, eu já estava sendo monitorado pela equipe do Amarelinho, né, pelo treinador baiano, né, juntamente com o Preza, com toda a sua comissão, né, eles já vinham me acompanhando na base, e a partir dali eles começaram a ter o pensamento de que eu poderia ser um dos goleiros, fazer parte do grupo do Amarelinho, né. Passando isso, no próximo ano, em 2002, é onde eu ingresso realmente no profissional, né, que é o ano do título. O ano do título. Eu ainda tive do nosso título, eu tive essa oportunidade, né, de poder, no ano que eu subi, que eu, entre aspas, debutei no profissional, eu acabei me sagrando campeão junto com a equipe, né. Então aí, a partir dali, o baiano juntamente com o Preso, que vinha monitorando a gente na base, né, e a gente teve teve a chance de poder estar participando do adulto, né. Acho que o baiano deu a oportunidade, acreditou, né, me subiu para o profissional. A partir daí começou a minha caminhada. Tá, Marco, mas aí vamos ao baiano. Eduardo Pacheco Coelho, popular baiano, nosso amigo, gente boa pra caramba, até hoje, né?
o Baiano fez uns treinos específicos contigo. Conta pra nós aí, como é que foi um daqueles treinos quando ele usava uma raquete de tênis? Fala pra nós. Bom, primeiro que para mim já era loucura, começar a treinar específico, era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Acabava o treino passando mal, né? Acho que até o Baiano ele tinha como objetivo, né, de ver o goleiro extasiado. Ou tipo, né? Assim, pede para sair. Pede para sair, né? tipo isso naquela época, né? E aí ele, não sei se ele foi um dos pioneiros, acredito que até que não tenha sido um dos pioneiros, mas pelo menos aqui na nossa região, com toda certeza. Nós fazíamos um treino apareceu um dia com bolinha de tênis e raquete de tênis. Mas falei, acho que nós estamos no esporte errado, né? Vamos fazer o quê, professor? Dentro do Joelso Marcelino, sem uma rede no meio, sem duas raquetes, um para cada lado. Falei, só um tinha direito à raquete. Tinha direito à raquete e era ele. Nós não tinha nem como ter uma outra para se defender. Falei, cara, e agora? Então era uma loucura, né, cara? Aí ele começou a implantar isso, que era depois fazia todo sentido, que era um treino de velocidade, tempo de reação, né, um pouco de reflexo, né? Então ele começou a inovar, né? Aí trabalhávamos ele, o Vanderlei e o Maracujá, né, o Emerson. Uhum. Então eram treinamentos de muita intensidade, mas que era de muito valor, né? Era meio assustador de início, né, porque vinha uma bolinha vinha uma bolinha de tênis, com a velocidade que ela anda, totalmente mais rápido que uma bola de futsal, totalmente menor que uma bola de futsal, né? Mas que com certeza era de muito aprendizado, era válido, porque fazia com que a gente tivesse talvez um pouco à frente de talvez outros goleiros, por questão de treinamento, por questão de velocidade, questão de agilidade, né? Mas foi uma coisa inusitada, assim, que de início a gente tomou um susto, mas que depois com certeza a gente só tinha a agradecer, e não foi diferente. No final do ano a gente se coroou campeão paranaense. Pode ter certeza que todo aquele esforço, todo aquele trabalho, toda aquela loucura, entre aspas, né, no final sempre fez sentido, né? E o Baiano, né, sempre era muito feliz no que ele fazia, né? A gente brincava que era um treinador que tinha muita estrela, né? Não é à toa que tem tantos títulos. Não é à toa que ele tem tantos títulos, e não é à toa que até hoje continua trabalhando num cenário tão difícil, né? Num cenário no futsal paranaense que tem mudado tanto, que tem evoluído tanto, que tem crescido tanto. Acho que é o estado que mais time tem na Liga Nacional. 7 equipes hoje. Se tornou muito difícil trabalhar e jogar aqui e estar nesse cenário. E ele continua ali, todo mundo, o Baiano está com o time sempre reinventando. Indo buscar. Sempre indo buscar. Às vezes, com toda certeza, não é o maior investimento, ele sempre figurando entre os melhores, né? Pois eu vou, já que você citou isso, vou citar então a questão do Kelvin. O Kelvin, ele foi buscar o Kelvin e hoje é o artilheiro da chave ouro, com 16 gols lá no Guarapuava. Para tu ter noção, entendeu? Né, que o quanto a equipe dele é qualificada, né? O quanto o trabalho dele é bom, né? Numa equipe que não é de tanta expressão, num jogador que talvez de nome talvez não tenha tanto expressão. Apareceu mesmo agora, né? Esse ano. Ele tinha muito disso, né? Óbvio, dadas as proporções, né? Ele fez isso comigo, ele fez isso com o Vaca, ele fez isso com o Igor, ele fez isso com tantos jovens daquela época, né? Que tantos se sagraram bons jogadores, tantos se sagraram campeões por onde passaram, né? Posso lembrar um? Posso te interromper? Sim. Ele fez isso com o Robson também. Que Deus o tenha. Deus o tenha. Né? Eu sei que vocês eram muito amigos, mas não podia deixar passar sem falar do Robson. Eu gostaria até que você falasse, porque vocês foram campeões brasileiros juntos. Você e o Robson integraram a seleção paranaense, que foi campeã brasileira de futsal. É isso? Isso, o Robson é uma fatalidade que aconteceu com ele. Infelizmente ele hoje não está mais aqui em vida, mas com certeza está nos nossos corações, na nossa história, né? O Baiano, se existe alguém que é tão responsável por Robson ter sido jogador de futsal, o Baiano é um deles, com toda certeza disso. Foi um cara que apostou muito, era um menino de muito talento, de muita qualidade. Tivemos o prazer de jogar aqui no São Miguel junto, tivemos o prazer de dividirmos a seleção paranaense de futsal sub-20 junto, onde sagramos campeão brasileiro. Se eu não me engano, eu acho que é o único título que a Federação Paranaense tem dentro do cenário brasileiro de futsal. Esse título aí de sub-20, né? Chegou outras vezes no adulto e também sub-20, mas acho que não foi campeão. E nós tivemos essa oportunidade de trabalhar junto, uma grata surpresa.
Acho que infelizmente foi uma coisa muito trágica, né? Foi, como bastante. Aconteceu, bastante trágico. Uma situação totalmente diferente do que a gente é habituado a vivenciar. Principalmente para o futsal, da maneira como aconteceu, e foi dentro do local de trabalho, né? Dentro do local de trabalho, onde a gente fala, eu brinco que jogar futsal não é um trabalho, né? A gente não trabalha, a gente se diverte com responsabilidade, né? Enfim, mas o Robson é um menino que, com toda certeza do mundo, a gente vai ter sempre boas lembranças dele, e o Baiano mais ainda, que foi um cara que eu ajudou tanto e ajudou a formá-lo, né? Como jogador, como ser humano, né? E com certeza vai deixar saudade, mas acreditamos que ele está num lugar melhor do que a gente. Muito bem, vamos lá então. Essa aqui eu acho que é mais fácil para você agora. Vanderlei, o aprendizado com o Vanderlei. O que é o Vanderlei na tua vida? O goleiro Vanderlei. O que você pode me dizer disso? Vanderlei é um ponto base para mim, né? Primeiro que nesses lugares que eu falava que eu brincava em galerias, nós tínhamos a galeria aqui atrás, a galeria ali do seu falecido Jandir Valduga, do Ricardo, Juninho, da Tia Merê ali. Nós brincávamos naquele corredor e quando eu fazia uma defesa eu falava que eu era o Vanderlei, entendeu? Naquela época tu já dizia que era ele. Porque as pessoas hoje pensam como ídolo Neymar, Manuel Neuer, Didi Buffon, Guita. O meu ídolo daquela época era o Vanderlei, porque era o cara que eu ia assistir, era o cara que eu ia no ginásio, era o cara que eu assistia dando entrevista na televisão, né? Por fim, depois eu tive grande prazer de poder trabalhar com ele, né? Inicialmente, como eu te falei, tinha muita dificuldade da transição da base pro adulto, né? E aí foi onde entrou o Baiano de novo, que foi o que acreditou e falou, não, cara, esse menino tinha talento na base, eu acho que ele tem chance ele vai dar certo, mas de início era difícil, né? Imagina, pra tu pegar o Vanderlei de um lado e o Emerson Maracujá do outro. E eu ali, duas feras. O coletivo dava 1-0, 0-0, 1-1. Quando eu entrava, dava 5, entendeu? Aí o time, esse menino aí, entendeu? Então, acabava que eu tinha dificuldade. E o Vanderlei, para mim, foi minha inspiração. Hoje a gente tem a oportunidade de sermos concunhados, né? A esposa dele é irmã da minha esposa. E hoje a gente tem a chance de estar junto pós-futsal, né? A gente pós-profissional, ele parou, eu parei, né? Profissionalmente também. E a gente hoje é muito amigo, né? Mas foi um cara muito importante, um cara que me inspirou muito, é um cara que me ajudou muito, né, até mesmo com duras críticas no início, né? Conta essa daí para o pessoal saber. Inicialmente, quando a gente começava os treinos, eles olhavam e falavam, meu Deus, esse menino aí pode estudar, não vai dar certo como jogador não, né? Hoje a gente conversa nas rodas de churrasco, de conversa, a gente se mata rindo, né? Mas na época eram críticas assim que eu me assustava, né? Obviamente que ele não falou isso para mim pessoalmente, né? Mas, né, teve entre eles ali, eles comentavam. Sempre né, tinha, os profissionais sempre tinham essa pilha. Sempre tinha essa pilha, né? E realmente foi um ano muito difícil, sabe? Eu lembro que o Baiano me colocava nos jogos, porque a época do São Miguel era uma época muito boa, nós tínhamos uma equipe muito forte, sabe? Então a gente ia jogar fora, os times queriam saber só de quanto iam perder. A derrota era quase inusitada, né? Era quase certa. Era quase certa a derrota, na verdade, né? Então, tipo assim, a gente tava ganhando sempre com um placar bom, o Baiano me colocava 5, 6, 8 minutos, 10. E o que aconteceu? Naquele período o Baiano começou, o São Miguel tinha muito prestígio, né? Então nós íamos, você estava junto sempre, né? Vocês trabalhando junto conosco lá, vocês viam, a gente ia inaugurar ginásio, Eu ia tocar nesse assunto. A gente ia abrir festa de comunidade, o São Miguel era um atrativo, era um evento, né? Antigamente o São Miguel era um evento, então nesses jogos o Vanderlei e o Emerson ia, e o Baiano acabava me levando. Foi onde eu comecei a ter um crescente, comecei a entender, você começa a melhorar fisicamente, tecnicamente, né? Eu era um menino jovem e queria muito. E outra, né? Chegando no grupo, né? E chegando porque daí o grupo te abraça e vai embora. A acreditar em você também, ele começa a te dar respaldo. Aquele coletivo que tu entrava e dava 5, começou tu entrar, acabava 1-1 que tava, né? Então você acaba crescendo durante esse período, eu acabei começando a crescer com oportunidades, né? E é o que eu falei, é o que eu sempre falo, eu falo pro meu filho também, ele, né,
desde o início, quando a gente pensou em ter um filho, eu sempre falei para a Déia assim, eu queria um filho menino. Óbvio que a gente sabe que Deus manda o que Ele quer, né? Mas eu queria isso porque eu queria que ele fosse jogador, sabe? Hoje até, eu brinco um pouco, até me arrependo com a Déia, porque, cara, não sei como é que ele gosta de jogar tanto, né? Ele gosta de jogar mais do que eu. Acabou de sair de casa aqui, jogar bola, bola. Né? E eu acabo falando para ele, filho, você tem que ter um meio caminho, que é vontade, dedicação, né? Qualidade. Às vezes a gente não tem a qualidade necessária para iniciar, mas a gente vai adquirindo com perseverança, com atitude, com honestidade, com vontade, você acaba e com as pessoas certas, sabe? No caminho certo, com as pessoas certas. Porque eu digo que fui muito grato a tudo isso. Minha carreira, eu tinha um pouco de qualidade, né? Mas ela tomou rumo realmente quando eu tive um direcionamento. Quando eu tive apoio de toda uma diretoria, você faz parte disso tudo também, né? Tedão, eu não posso nem citar, porque se eu for citar eu vou esquecer de tantas pessoas, né? A lista é grande. A lista é grande, foram importantes na minha vida, o Baiano, Presa, mas assim, os que estavam mais próximos, desde o Beto, que era o roupeiro, até da tia que fazia comida pra gente, tudo isso faz parte para se tornar um grande jogador, uma pessoa bem vista dentro do esporte. Marco, você já falou do teu ídolo, que era o Vanderlei, então vamos pular agora. Vamos sair do Brasil e vamos para a carreira internacional, que você teve esse privilégio também. Você saiu da base, foi para o São Miguel profissional, do São Miguel você foi campeão, junto com toda aquela galera, junto com nós ali em 2002, e teve a oportunidade de jogar fora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua carreira internacional. Engraçado, né? Que pulamos, né? Falei do ídolo Vanderlei e voltamos no ídolo Vanderlei. Através dele, nós conhecemos o Emerson, que era um empresário aí de Londrina, no qual tinha levado o Vanderlei para a Itália também, né? E naquela época, final ali de 2005, né? Já onde eu já estava com a transição de goleiro titular do São Miguel, todo esse prestígio, né, de ter chego a titularidade do São Miguel, que era o maior sonho meu, inicialmente, era ser titular de um dia do São Miguel, né? Óbvio que já pegamos uma transição mais difícil, já pegamos, né, um período que o São Miguel já não vinha investindo tanto, aí tive a oportunidade de ir embora, né, onde o Vanderlei, através do Vanderlei me indicou o Emerson, né? Eu tenho o sobrenome Rorato, né, onde a família nossa ali é descendente de italiano. Consegui fazer a cidadania e acabei me transferindo para o futsal italiano, mas também com toda a dificuldade que foi aqui, para mim foi lá. Cheguei no clube do Reggio Calabria, que era um time de Série A, com 20 anos, 19 para 20 anos de idade para 21, e inicialmente fui para jogar o adulto e o under 21, que lá é a categoria de base também. Chego lá, o time com dificuldade, a minha cidadania não sai, fico só treinando, não tenho tanta oportunidade, a minha cidadania não dá tempo de sair na época de inscrição para o campeonato italiano, acabo retornando, jogo mais uma temporada no Brasil, aí sou vendido para um time chamado Grosseto, acabo retornando, aí lá acabo fazendo uma temporada boa, fomos vice-campeões do Girone, né, que era a Série B na época. Perdemos pro Caos, que logo depois vem ser meu time, no qual onde me deu a maior visibilidade dentro da Itália. Então eu tive todo esse caminho de aprendizado de novo. Tu começa, né, um futsal diferente, né, costumo dizer aí que eu tive que me reinventar lá de novo, porque aqui é uma forma de jogar, lá é outra forma de jogar. Através desse time Grosseto, nós ficamos vice-campeões, perdemos pro Caos, como eu citei agora. Voltei, retornei ao Brasil, né, onde daí eu já estava com o intuito de levar a Andréia, que é a minha esposa. O time financeiramente não era um time com tanto recurso, daí não quis que eu voltasse com a família. Aí acabo ficando no Brasil, jogando mais um ano no São Miguel aqui também. Tem esse período, jogo em Medianeira também, um ano da Ouro ali. Aí sou vendido novamente para esse time do Caos, que é o time onde eu fiz aí, onde nós ficamos campeões da Série A2, aí tivemos o acesso para a Série A, aí sim, já levando a família, né, aí já quando as coisas começam a engrenar. Mas mesmo assim tem uma situação interessante no Caos, que foi onde quando eu cheguei no Caos, eu encontrei um treinador chamado Andrejti, né, que ele era croata, né, servo.
Eu era como os goleiros de antigamente, fazendo aquelas defesas saltando e tal, e ele já chegou no presidente e falou, não, esse goleiro para mim não serve. Não serve porque, cara, ele pula demais. Eu falei, a gente chama de mister, né? O treinador, eu falei, mas mister, não tô defendendo, né? Tô ajudando o time. Não, mas não é o estilo que eu gosto, né? Eles gostam de um goleiro mais europeu, tipo um goleiro de handball, né? Então eles gostam daquele sistema. E eu lembro que chegava em casa para a Deia, chorava, e Deia, vão mandar nós embora, nós vamos embora. E aí ele começa a me ensinar uma forma, e hoje eu sou grato a ele. Eu acho que um pouco da minha carreira tem durado por conta disso, porque eu já não tenho mais idade para chegar numa bola, para tu saltar, então você posiciona, né? Começa a posicionar melhor. E ele me ensinou muito isso. Por fim, depois nós viramos muito amigos lá. O Davi, o nosso filho, nasceu lá, ele nos ajudou muito nessa época que a ideia de gestante, de gestação e enfim, filho e coisa arada. Ele acabou nos ajudando muito, dando um monte de coisa para nós lá em questão de estrutura, sabe? Então nós nos tornamos amigos, e até quando eu retornei embora, ele até ficou chateado que eu tive que vir para cá, né? Enfim, mas também foi um período de um aprendizado maior. Assim, ó, de um sonho de jogar no amarelinho, de um sonho de jogar para fora. Outra, você ter oportunidades, né, Valdir, de viver num país igual a Itália, sabe, de ter, hoje você vê a galera indo viajar e tal, você ter oportunidade de ter vivido, de ter uma experiência de vida. Às vezes a gente brinca que, às vezes a gente nesse período a gente não teve tempo de fazer faculdade, mas a faculdade que foi isso para minha vida, o meu aprendizado, óbvio, não dá para dizer, não estude, que a faculdade da vida é o esporte, não. Hoje a galera tem que estudar, eu acho que dá para conciliar, né? Hoje, acho que os times hoje até incentivam, né? Na nossa época era um pouco menos, apesar que eu já peguei a transição do São Miguel, que já tinha parceria com a faculdade aqui da cidade. O próprio Baiano, né? O próprio Baiano, né? Era um acadêmico da época também, era um cara que incentivava. O próprio Baiano fazia faculdade de educação física. Era um cara que incentivava, então foi tudo um aprendizado. Mas a Itália eu acho que talvez eu tenha vivido o meu melhor momento como profissional, porque você precisa não só profissionalmente, você aprende a viver sozinho. Eu era um menino que saí daqui, eu sou filho único, né? Você tem que aprender a lavar, a passar, a cozinhar, a administrar teu dinheiro, né? Administrar o teu tempo, administrar tudo, né? Então você cresce muito profissionalmente, sabe? E como pessoa, como ser humano. Então eu acho que talvez tenha sido o meu melhor momento, assim, sabe? Sair um pouco debaixo das asas da dona Ivete e do seu Aldo aqui, né? E ter podido viver sozinho, ter tido a experiência, né? Acabei levando a Deia depois comigo também. Nós tivemos o nosso filho lá, aprender a se virar. Óbvio, foi um período pequeno, que logo a gente retornou ao Brasil, mas enfim, ter passado todas essas situações lá foi legal, foi bem bacana. Marco, a volta para o Brasil, eu me lembro que a gente conversou um pouco naquela época também sobre isso, mas você volta para o Brasil e daí você vem para a sua família, até porque a empresa de vocês já está aqui consolidada há tantos anos. E você retorna junto com a Andréia, junto com o Davi, e vem para casa. Não era a ideia inicialmente de retornarmos, né, para cá. Tivemos um problema familiar ali, acabei tendo que retornar para poder ajudar a mãe na loja, né, na empresa. De CNPJ não, mas meu pai, quando ele chegou aqui, a empresa, se eu não me engano, esse ano fará 50 anos de empresa, não de CNPJ, né? Que naquela época, sabe, que era mais difícil, mas de CNPJ tem uns 40 e tantos anos, né? Então acabei voltando, né? A única coisa boa disso tudo é que o São Miguel ainda tinha um time na Série Ouro, naquela época ainda, e eu já, nesse período, já conversava com o São Miguel para ter essa oportunidade de retornar. Então foi um período que eu não era a minha primeira opção de retornar ao Brasil, né? E não me sobrava outra escolha a jogar ou o São Miguel ou algum time aqui próximo, né? E aí o São Miguel tinha time na Ouro na época, 2011, e eu acabo retornando, né? E acabo fazendo mais um ano aqui. Posteriormente a gente já com outros patrocínio, com outros pensamentos, né, do São Miguel que nós saímos daquele período, né,
Muita coisa mudou naqueles períodos, mas ainda era o amarelinho, ainda tinha todo esse prestígio, né? E tinha toda essa questão ainda. Então eu falei, não, então ainda dá para voltar, né? Financeiramente também era um atrativo, porque estava em casa, com a família e tal. Nosso filho retornava também para cá, vó, todo mundo podendo aproveitar ele um pouco mais. E acabo retornando, né? Fazendo esse 2011 aqui. São Miguel, após isso, infelizmente não tem um bom resultado e financeiramente é deixado um pouco de lado, né? Os patrocinadores acabam desistindo e o São Miguel não tem força para montar no ano posterior. Aí sobra-se não muitas opções, né? Também. E aí eu acabo indo para o Itaipulândia, fazendo mais 2 anos lá. 2012 e 13, que era um time de prata. Chegamos em semifinais de campeonato da Paranaense da Prata, né? Mas também um projeto que com o tempo também foi se dispando, foi terminando, né? E aí, por fim, eu recebo, já no final de 2013, eu recebo a oportunidade de jogar com a Metalúrgica Raimundi, né? Aí é onde eu começo a transição do profissional pro amador. Pois é, eu ia chegar justamente nisso, né, que nós vamos falar da atualidade, né, que é atual até hoje, que você, nessa época que você saiu do profissional, você chegou na funilaria Raimundi, né, foi lá jogar com o João Raimundi, um grande incentivador do esporte, que isso ninguém pode tirar dele, né, que é um cara que luta, que sempre lutou muito pelo esporte. Fala para mim agora, essa parte no amador, quantos títulos, quantos perrengues, porque não é só no profissional que tem perrengue, no amador também tem, porque títulos eu sei que foram muitos. Não era, inicialmente era para jogar alguns campeonatos, né, porque a ideia não era abandonar já o futsal profissional, né, porque eu ainda era novo e tinha alguma, como a gente diz, tinha lenha ainda para queimar, né. Mas também, como eu comecei a assumir junto com a mãe, com a Deia... A empresa também consumiu, na época, né? Com a Josi, com o Jackson, a gente acabou... Ela, entre aspas, começa a te consumir, porque você precisa... Nosso ramo de trabalho é os finais de semana, né? Nosso maior ganho é final de semana, né? Nos eventos. Então, sábados e domingos, sextas, que é o período que normalmente você joga com os campeonatos. Então acaba que me surgiu essa oportunidade, né, de alguns jogos, me surgiu a oportunidade de trabalhar e de vestir a camisa da Raimundi. Jogar para a Raimundi foi uma grata surpresa, porque eu brinco com o João que ele consegue, mesmo no futsal amador, ele consegue devolver todo o amor e o carinho que o cara tem pelo esporte. Porque você sente tudo de novo, você começa a sentir as adrenalinas das partidas, você começa a decidir campeonatos, a torcida. O João é um cara que gosta de treinar, então a cada pouco você está treinando também, por mais que é amador, né? E aí falei, vamos começar a jogar alguns jogos, e a gente está há 12 anos juntos ali, eu jogando, vestindo a camisa da Raimundi, 12 anos, né? Eu hoje aos 41 anos de idade ainda consigo... através dele, né, da oportunidade que eles ainda nos dão, consigo ainda jogar o campeonato amador, né, graças a Deus, sábado passado, eu consegui o meu título de 55º, né, tô com 55 títulos com a Raimundi, né, óbvio, teve algumas derrotas nisso tudo, mas tivemos mais glórias do que tristezas, e eu tô seguindo aí, cada ano é um ano de superação, cada ano é um ano que é hora de parar, não é hora de parar, né? Já joguei alguns campeonatos dos 40 a mais, né? Já comecei a jogar o veterano também, mas o João Raimundi é um cara, é um dos grandes incentivadores do esporte amador em São Miguel do Iguaçu, na região, né? É um cara que me deu essa oportunidade, juntamente com o Jean, com a Vera, com toda a família Raimundi, com todos os trabalhadores da empresa, que sem todos eles nada disso é possível, né? A gente brinca que a galera trabalha lá para eles poderem ter o lucro para poder investir, porque realmente não é fácil. Eu estou falando em 12 anos, mas eu não faço ideia há quantos anos que o João está
né? Bom, você talvez vai saber mais, vocês estão, quantos anos o João tem, inclusive esses campeonatos que eu citei ali, que a gente começou na época, quando tinha o São Miguel, já o Cavalca Verona, ele já disputava também esses campeonatos na época, né? Na época, nós acompanhamos muitas vezes a Cavalca Verona, no caso, né, a Associação Cavalca Verona, com o falecido Ângelo, com a Jacira, o falecido Paulo Munhon, disputa de torneios em Toledo valendo uma moto. Exato. Disputas em Capitão Leandro das Marques, em vários lugares aí onde hoje eu vejo vocês chegando, e a Cavalca Verona passou por lá, naquela região, já há alguns 30 e poucos anos, 34 anos atrás, na verdade, que a Cavalca Verona foi criada em 1991. Então, já tem uns anos, sabe? Já tem algum tempo, né? E ele é incentivador, ele gostava de jogar e tal, a partir disso ele começou a ser treinador também, enfim, é o que ainda me move como esportista, né? Eu consigo hoje ainda ter todo esse friozinho na barriga, acreditar. Eu costumo dizer que Deus vai me dizer a hora de parar, né? É óbvio que os resultados também é muito importante para isso, né? Porque tem hora que você termina uma partida, se no outro dia você está cheio de dor no corpo. Certeza. Né? Porque todos esses treinamentos que tu citou lá atrás, bolinha de tênis, todo mundo, quem é goleiro vai saber o que eu estou dizendo. O intensivo, o específico, tu chega uma hora antes dos jogadores, tu vai embora às vezes uma hora depois. Nós jogamos uma superfície que é totalmente dura, né, que é piso. Hoje tem evoluído bastante os pisos, tá? Mas na nossa época de Joelson Marcelino era um pavimento. Era o cimentão. Né, eu costumo brincar que agora eu jogo algumas partidas no Paraguai, pela Raimundi, voltamos a jogar no cimento, porque né, o futsal lá é diferente também, né? A gente não tem um pisinho suavezinho, não. É cadeira do lado. É o piso batido. O banco de reserva é cadeira e o piso é batido, é raizão como era antigamente. Mas são tudo aprendizado. Eu acho que, Valdir, talvez o que talvez faltou na minha carreira, que eu teria um sonho hoje, teria tantos sonhos assim dentro do esporte, mas o que para mim que me faltou? Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter participado de uma liga nacional, né? Que na nossa época, hoje você citou, são 7 equipes, só paranaenses. 7 paranaenses. Então hoje talvez, com toda certeza, um de nós teria jogado, né? Com certeza. Eu, o Vanderlei, o Maracujá, né? Com certeza. Época, na época a liga não era tão vista, na nossa época era a Taça Brasil, né? Era bem mais vista, né? Era mais encorpada na nossa época. O point daquela época, que todo mundo queria saber, o ano que vem a Taça Brasil vai ser aonde? Do cenário... O São Miguel foi participar da Taça Brasil no Rio de Janeiro. E também lá em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul eu tive esse prazer de onde nós estávamos lá no Hotel Fazenda. Hotel Fazenda, da Malve. Da Malve, isso. Marco, nosso primeiro programa da resenha do futsal, eu queria que você finalizasse e queria te agradecer de coração. Muito obrigado por aceitar esse início de trabalho, do novo trabalho. Tá, obrigado por me receber, por a gente estar aqui batendo esse papo, e vamos torcer para que muitos outros aconteçam. Inclusive, vai ter novidades por aí. A gente já conversou até com o capitão Flávio Araújo. Legal, Valdir, legal. A ideia é trazer mais entrevistas com esse pessoal do futsal, principalmente a meta nossa é o futsal. É legal, Valdir, porque isso é importante você fazer esse trabalho, porque o futsal é um esporte que é muito jogado, né? É muito praticado. Não sei se hoje ainda é um dos mais praticados no mundo, pelo menos no Brasil. Ainda é. Né? Mas que precisa-se de pessoas igual você, pessoas igual o João Raimundi, pessoas igual tantos outros que incentivam e vão atrás do esporte, né? De divulgar, né? Primeiro fico muito grato. Obrigado pela oportunidade de fazer o primeiro programa. Nós conversamos nos bastidores aí, né? Você, eu vou fazer um programa. Eu acho que você tem todo o gabarito, tem todo o respaldo de muita gente para fazer um bom trabalho, né? Conhece disso, teve muito dentro do esporte, vivenciou a parte difícil, a parte boa, viu muita coisa,
né? Fez muito amigos dentro disso tudo. Graças a Deus. Né? Então eu acredito que você tem tudo para fazer um belo programa, tem tudo para ser um programa longevo, né? E eu fico só grato, agradecer mesmo a você, a todos que fazem parte do programa, ao pessoal que fica do lado de lá da câmera também, que a gente sabe que não é feito sozinho, né? Não, nada se faz sozinho. Eu trabalho com imagens também, a gente sabe que tem todo um staff para ajudar, eu sei que você também tem uma equipe, tem quem está acreditando no teu projeto também, juntamente com você, mas acima de tudo é só gratidão, obrigado pela oportunidade, espero que contribui para o canal, né? Opa! E que muitas pessoas aí dê vários likes e assistam e curtam aí bastante, e que a gente possa curtir também para frente as outras pessoas que estarão sendo entrevistadas, que eu tenho certeza que você vai trazer muita gente boa, né, e feliz. Vou trazer um amigo seu, pode deixar. Cara, pode trazer a galera aí. Tem um amiguinho seu lá que vai gostar. Tem bastante, igual eu falo. São vários. São vários, eu também tive muita gente boa que passou na minha carreira, muita gente que me ajudou, muita gente que hoje a gente se encontra na rua, que são ídolos realmente, que são ídolos dentro do município, sabe, que são aqueles caras que ganharam 4 títulos, tem uns que ganharam 5, 6, que foram jogar em outros times e acabaram ganhando também. Então eu tive, cara, eu só tive pessoas boas no meu caminho, só pessoas boas que atravessaram na minha carreira, e você é um amigo e obrigado. Eu que agradeço, pelo carinho, obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança de poder estar participando. Que isso.